Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à edição de hoje de nosso TJ Regional. E olha só os destaques de hoje. Presidente da OS diz que o Hospital Regional terá mais 30 respiradores até a semana que vem. Conselho Tutelar diz como está trabalhando no lockdown. MEC estende prazo para inscrições do Enem. Esse é o nosso TJ Regional e já está no ar. O Ministério da Educação decide adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A prova que estava prevista inicialmente para novembro deve acontecer em dezembro ou em janeiro de 2021. É isso mesmo, e a gente vai conversar com o professor Jefferson. Professor, quais as informações sobre esse adiamento do Enem? Bom, o adiamento, ele está aí definido, né, com 30 a 60 dias após a data que já foi marcada no edital, né? Lembrando que essa data do Enem impresso seria 1 e 8 de novembro e o digital seria 22 e 29 de novembro. Logo, a previsão seria, então, a prova a ser adiada para dezembro ou até mesmo janeiro de 2021. No caso, as provas digitais e presenciais, né? Isso, no caso, o impresso, né, aquele tradicional, e ainda a prova digital, que é o plano piloto que entrou esse ano. E essa decisão aí de 30 a 60 dias será feita pelos próprios alunos, certo? Isso, o INEP, né, assim como o Ministério da Educação, eles informaram que haverá uma enquete que vai ocorrer ali pelo final, última semana de junho, eu acredito, onde os próprios participantes irão opinar sobre essas datas aí. Então, os alunos devem estar atentos nas redes sociais para saber, redes sociais, na mídia, enfim, TV, para saber exatamente qual o dia que será essa enquete, será feita essa enquete. Perfeito. Na verdade, todo participante do Enem, ele tem que estar sempre antenado e acompanhando as informações do INEP, né? Mais do que seguir outras redes, é seguir a própria rede social do INEP, né? Que seria o mais recomendado aí. Quais as dicas de estudo que você dá para os alunos, para os candidatos? Existem várias dicas, né? Então, eu vou tentar resumir algumas que eu anotei aqui. A primeira é que esse aluno siga aí todas as redes sociais do INEP. Está lá no Facebook, Instagram, Twitter, tem o próprio canal do YouTube do INEP, né? Existe aplicativo também do INEP, participante do Enem tem que ter esse aplicativo, né? E outra dica que a gente dá é que esse aluno, ele siga aí aquilo que nós chamamos de PRD. O que seria o PRD? Está ligado a peso, recorrência e dificuldade. Então, nesse momento, o que o aluno vai fazer? Primeiro, ele vai correr atrás das matérias de maior peso. Se tratando de Enem, você tem redação e matemática. Segundo, as matérias de maior recorrência, aquilo que mais cai. E terceiro, as matérias de maiores dificuldades, ou seja, aquela que o aluno ele prioriza ali como dificuldade para ele. Então, são 3 dicas aí muito importantes. Sem dúvidas, montar um cronograma de estudos durante a semana, né, para não se perder. Todo aluno tem que seguir um cronograma, né? Ter esse planejamento de estudos, até mesmo para que ele tenha uma rotina de estudos. E se tratando do momento que nós estamos passando aí, nessa fase aí, nesse período pandêmico, algumas habilidades precisam ser exploradas, como autorresponsabilidade, autogestão, né? Então, até mesmo o gerenciamento do emocional desse aluno, né, desse estudante, tá? Então, esse planejamento e essa rotina durante a semana tem que ser, né, seguida ali e realmente ele tem que ter esse cronograma. Muito obrigada, professor Jefferson. Então, a gente conversou com o Jefferson Amaral, ele que falou sobre o adiamento do Enem e também passou algumas dicas para os candidatos.
O Ministério da Educação prorrogou na tarde desta sexta-feira o prazo de inscrição do Enem. Vai até o próximo dia 27 deste mês. O Conselho Tutelar esclarece como é que está atuando nesse período do lockdown. É isso. Nesse momento eu converso com o Fabrício Paixão, pelo Conselho Tutelar, para falar sobre o trabalho em relação a esse período de lockdown, como se dará as ações relacionadas ao Conselho Tutelar. Ontem nós tivemos o primeiro dia de ação com uma fiscalização mais intensa. O Conselho Tutelar aqui em Tucuruí, Fabrício, deverá proceder de que maneira? Boa noite aos amigos do TJ Regional. A oportunidade, de poder dizer que o Conselho Tutelar está atento, está atuando e acompanhando a situação atual do município. Estamos vivenciando já o nosso primeiro dia de lockdown, digo sempre um remédio amargo, porém necessário em vista dessa proliferação do vírus e que devemos redobrar os cuidados. Então, o Conselho Tutelar, respondendo a sua pergunta, não está diretamente atuando nas fiscalizações e nas diligências, porém está atento a algum chamado, alguma situação que tenha a competência do Conselho para atuar na violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aproveito a ocasião até para pedir para a população, para as famílias, para sempre orientar as crianças e adolescentes a ficar em casa, não deixar eles em qualquer horário, para não dar situações desagradáveis com relação às abordagens feitas pelas autoridades da polícia, do trânsito, de todas as garantias de defesas que o município tem. É o momento agora de se recolher, colaborar com as autoridades de saúde, autoridades públicas, para tentar amenizar mais essa proliferação desta pandemia que tanto preocupa a nossa sociedade. No caso de envolvimento de adolescentes ou propriamente crianças, já que a fiscalização percorre aí, a cidade, a região toda, havendo nesse caso a detecção de adolescentes e qualquer outra situação que possa envolver as questões de direito, de que maneira esse familiar ele poderá proceder exatamente para que essa criança, esse adolescente, ele tenha o seu direito resguardado diante dessa fiscalização que é necessário ser realizada no momento? O Conselho Tutelar, mesmo não tendo atendendo no presencial, mas estamos com o nosso canal de ligação direto à comunidade, que é o nosso telefone 94 981 19 20 28, para ajudar na orientação e também no possível caso de violação. A gente sempre fala que é melhor estarmos vivos para reconstruir do que não estar para refazer. Então, situações de conflito, situações de demandas de ordem jurídica podem esperar um pouco até que se reabra todos os órgãos de defesa, mas em casos de violação, abuso, coisas mais graves, o Conselho está atento. E a comunidade tem o nosso canal, bem como também os órgãos da área de defesa e da garantia de direitos. Então, a gente está sempre disposto a atender, tanto eu como os demais membros do colegiado. Todos os 5 conselheiros estão a postos para atender a comunidade. Então, podemos estar orientando, podemos estar também encaminhando aquilo que dentro da nossa competência pode ser feito. Então, a gente fala para a comunidade que o Conselho Tutelar está, sim, atuando, está acompanhando toda esta situação. Fabrício, quero agradecer a sua participação aqui no TJ e a população pode utilizar a qualquer momento os canais disponíveis para verificar aí qualquer situação de violação do direito da criança e adolescente aqui no município, né? Agradecer, Ranieri, a oportunidade de falar à comunidade em nome do colegiado do Conselho Tutelar e dizer que estamos sempre abertos, estamos sempre aí acompanhando e vamos continuar aí ajudando no que for possível. Tendo nossos canais de comunicação, bem como os parceiros da rede de atendimento, podem contactar conosco para qualquer situação que tenha necessidade urgente e emergente. E desde já dizer para as famílias que fiquem em casa, mantenham seus filhos isolados para garantir a integridade física e de saúde, bem como toda a família. A gente sabe que em momentos difíceis como esse, a gente não se conforma um pouco ainda com essa realidade. Nunca vivenciamos isso, mas tudo é uma primeira vez e uma prova, dizer que vamos superar tudo isso. Então, nosso pedido como órgão defensor, que é o Conselho Tutelar, é fique em casa.
Agradeço desde já a oportunidade e dizer que estamos mais uma vez à disposição. O Conselho Tutelar é defesa e a garantia de direitos. Desde já, boa noite e obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigado. Conversamos com o Fabrício Paixão pelo Conselho Tutelar aqui no município de Tucuruí. O padre Edielso, pároco da paróquia Menino Jesus, convida os fiéis para assistirem através das redes sociais às missas que são transmitidas daquela comunidade. É isso mesmo, Oswaldo. Muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A gente vai conversar agora com o padre Edielson, ele que tem um convite muito especial a fazer a toda a comunidade católica aqui de Tucuruí, da região, né, que quer assistir uma missa, né, padre? Agora, através de um jeito diferente, né? Missas online. Como é que vai ficar funcionando isso aí, padre? Boa noite, Paco. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, nós estamos neste tempo de pandemia, lutando, nos protegendo e, acima de tudo, alimentando a fé e a esperança de que tudo isso vai passar. Por isso, a gente continua, enquanto Igreja Católica e, com certeza, as demais igrejas, continuando com a sua missão de evangelizar, missão de anunciar Jesus Cristo, que, de fato, nos conforta em todos os momentos. E nós estamos nesse momento precisando de conforto, de força, todas as situações que nós estamos vivendo, de doentes, de mortes, famílias padecendo, sofrendo. E nossa Igreja Católica aqui em Tucuruí, ela permanece com as suas atividades, tanto atividades religiosas, assistenciais, como também sociais, nossos trabalhos sociais, tentando amenizar um pouco a dor e o sofrimento das pessoas que não têm nada o que comer. Por isso, a parte religiosa, Paco, a gente continua, enquanto Igreja de Tucuruí, principalmente as paróquias, as matrizes, nós continuamos com as celebrações, os momentos de orações. Então, de segunda a sábado, aqui na paróquia Menino Jesus, acontece os momentos de oração sempre às 18 horas, pelas redes sociais da nossa paróquia, Facebook, YouTube, esses canais que todos nós já conhecemos. Às 18 horas é a paróquia Menino Jesus. Às 19h30 é a paróquia São José, que entra para o momento de oração. Nós optamos fazer assim, de segunda a sábado, para termos mais de uma opção de momento de oração. Às 18 horas aqui e às 19h30 na paróquia São José. O domingo, por ser o domingo, o dia do Senhor, o dia por excelência, então a gente começa pela manhã. Nós temos às 7 horas a missa transmitida pelas redes sociais, pelas rádios. Nós temos às 8 horas a missa transmitida pelas redes sociais da paróquia Menino Jesus, e às 9 horas nós temos a celebração da missa transmitida pelas redes sociais da paróquia Santa Rita. Às 7h30 da manhã, nós temos a Santa Missa transmitida pelas redes sociais da paróquia Sagrado Coração de Jesus. E a parte da tarde e noite, às 18 horas, a paróquia Menino Jesus com a Santa Missa, e às 19h30 a paróquia São José. É o momento de intensificar nossas orações. Temos que fazer a nossa parte, temos que nos proteger, ficar em casa, mas temos que alimentar também o nosso espiritual e cuidar da nossa mente, porque com tantas coisas se falando, acontecendo, a gente acaba colocando muita coisa na cabeça e precisamos alimentar a fé e a esperança de que tudo isso vai passar logo, logo, se Deus quiser. Agora, padre, são muitas opções, né? Porque para quem de repente está saindo do trabalho às 6 horas, tem também momento de oração às 6h30 e outros horários, como o senhor já citou. E uma coisa muito importante nesse momento é estar renovando espiritualmente o tempo todo, porque a gente vive um momento muito difícil em que a fé se faz muito necessária, né?
Com certeza, Paco. É assim, né? Nós estamos num tempo inimaginável. Você, nós, como igreja, nunca imaginávamos que íamos viver esse momento, essa situação. A gente olha as pessoas usando máscara, parece coisas de outro mundo, mas é real. Estamos nesse momento assim. Mas isso não pode nos fazer cair no desespero de achar que não tem mais jeito, não. Tem um jeito. Cada um fazendo a sua parte. Os que tiverem que sair para trabalhar, saiam, se protejam, se cuide, Deus abençoe, Deus proteja. E aqueles que não precisam sair, faça a sua parte, fique em casa, reze, seja você católico ou não. O importante é você não perder a fé e alimentar a esperança sempre. A gente sempre como igreja, a gente sempre diz, nós temos que aprender a tirar coisas boas das dificuldades que nós enfrentamos. E com certeza, essa é uma grande dificuldade, é um momento de provação realmente, e que se a gente souber, alimentado pela fé, a gente pode tirar lições para a nossa vida e sairemos muito melhores, mais fortalecidos e mais unidos, se Deus quiser. É isso mesmo, Padre. Muito obrigado ao senhor e desejamos uma boa noite e muita fé nesse momento. E a gente deseja a você também que está nos assistindo, que você possa estar orando, possa estar rezando, possa estar fortalecendo sua fé o máximo possível. Em reunião realizada na tarde de ontem entre Eletronorte, prefeitos, OAB, Ministério Público e a direção do Hospital Regional, o presidente do Instituto Diretrizes afirmou que o hospital terá mais 30 leitos com respiradores até o final da semana que vem. Há cerca de meia hora, aproximadamente, eu falei com o governador de estado e recebi a informação que nós vamos receber mais 5 respiradores, praticamente de imediato. Me parece que deve chegar entre amanhã e sábado, que já vai aumentar um pouco mais a capacidade operacional. E também a nova ala de 26 leitos, que hoje ela está com leitos intermediários, ela vai ser preparada muito rapidamente, esperamos, para que novos respiradores entrem nessa ala, também vindos do governo do estado. Eles receberam uma leva nova de respiradores, fizeram a redistribuição e deverão receber na próxima semana, segundo informações, uma quantidade grande também de respiradores, e existe a intenção de que a gente, terminando existem algumas pequenas adequações físicas e de cabeamento e de ar comprimido que precisam ser feitas para que a gente possa transformar essa ala em UTI. Leitos intermediários é diferente, tá? Então, a gente vai correr para terminar isso daí. O pessoal da engenharia, junto com o pessoal da técnica, já está tratando disso, para que a gente veja se consegue, em um período de 5 a 7 dias, terminar a infraestrutura para transformar essa ala em UTI e aguardar a expectativa do governo do estado nos enviar, já na próxima semana, mais 26 respiradores para que a gente possa equipar esta ala. Então, eu acho que isso é uma excelente notícia e quando eu digo respiradores, são os kits completos para UTI, certo? Respirador, bombas de infusão, etc. Tá? Eu acho que isso é uma excelente notícia e creio que essas reuniões que estamos realizando aí nos deu bastante força perante essas reivindicações perante o governo. Eu acho que já é um sucesso desta reunião, né? Eu sei que isso é independente da questão da Eletronorte, que eu acho que agora ela vai tomar um novo rumo, né? Então, se existem recursos disponíveis, não haverá mais necessidade, segundo se apura, né? Que sejam comprados equipamentos desta natureza, pelo menos para o hospital regional. Ou seja, com a chegada de 5 novos aparelhos praticamente de imediato e mais 26 previstos até o final da outra semana,
Então, nós já totalizaremos uma quantidade de leitos bastante grande e aí sim, com capacidade para resolver praticamente a situação, desde que a gente não tenha uma quantidade absurda de novos casos, obviamente, tá? Evidentemente que isso passa por algumas situações que a gente está tomando providência já, com relação à contratação e treinamento de funcionários, a contratação de médicos, insumos, etc. e tal, que nós já estamos trabalhando em paralelo para tentar prover da melhor maneira possível. Vamos então ao boletim diário do Covid-19. Boletim epidemiológico de Breu Branco. 20 confirmados, 373 suspeitos em monitoramento, 150 em tratamento domiciliar, 3 pacientes internados, 6 recuperados e 8 óbitos. Boletim epidemiológico de Tucuruí do dia 22 de maio. Confirmados 253, descartados 386, em análise 3, recuperados 60, óbitos 30, monitorados que receberam alta 202, monitorados 1.772. E assim encerramos a edição de hoje do nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho do dia de hoje. Bom final de semana a todos e até segunda-feira, se o Altíssimo assim.